Sejam bem-vindos a Cavele. Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca da morte. Um tema que muitos preferem evitar e bater 3 vezes na madeira. Pois é, mas acontece que nem a evitação do assunto e muito menos bater na madeira pode fazer com que a gente ignore que um momento surgirá em que deveremos sair dessa existência. E quem vai nos ajudar na reflexão sobre a morte é o benfeitor espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada A Chegada, que vai servir de base para a nossa conversa. E ao final das nossas reflexões, eu vou ler a mensagem do benfeitor na íntegra, que também pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então vamos lá? A reflexão que o Emmanuel nos convida a fazer acerca da morte diz muito mais a respeito da vida do que da morte física propriamente dita. E por que é necessário refletirmos sobre a morte? Porque muitos de nós, talvez, vivamos como se a gente não tivesse consciência da finitude da nossa existência atual. Aliás, a espiritualidade amiga está sempre nos lembrando que em dado momento entregaremos o corpo físico ao pó, mas seguiremos vivos, já que não somos um corpo, mas um espírito imortal habitando temporariamente um corpo. O abnegado amigo espiritual André Luiz nos lembra, através da sua série sobre o mundo espiritual, que a vida não cessa e que a morte é o jogo escuro das ilusões. E uma das ilusões que muitos ainda têm é que a morte física significa o fim da linha da nossa vida, mas não é assim. Nós mergulhamos na carne quando encarnamos e saímos da carne quando desencarnamos, mas nunca saímos da vida. Porque nascer e morrer, encarnar ou desencarnar, são apenas o desencadear de muitas existências corporais pelas quais passamos até não precisarmos mais reencarnar. Também é uma grande ilusão acreditar que depois da morte tudo se transforma e ficamos felizes e bonzinhos, porque a morte não é uma varinha mágica que tudo transforma. Porque a problemática da morte decorre sim do comportamento de cada criatura durante a vida física. Aquele, por exemplo, que se habitua a fazer fofocas na terra, desencarna e continua fazendo fofoca no outro plano. Aquele que se habitua a fazer o bem aos outros, desencarna e segue fazendo o bem aos outros. Aquele que se envereda pelos caminhos dos vícios, desencarna e continua pelos caminhos dos vícios. Aquele que conserva a paz interior, desencarna, toma consciência de seu desencarne e segue construindo a paz em si. Porque a morte nos muda de plano, já que morrer é mudar de estado vibratório, mas a morte não transforma o nosso espírito. O que transforma o nosso espírito é nos valermos dessa existência para criarmos em nós valores novos e substanciais que nos enriqueçam a vida. Emmanuel nos lembra que não podemos nos esquecer de que a nossa volta será momento de ajustamento na contabilidade da vida, ou seja, aquele momento do balancete de verificações dos movimentos do espírito ocorridos na última existência. Tempo de verificação de créditos e débitos. E este balancete compulsório se realiza
no tribunal da nossa própria consciência. Por isso, Emmanuel nos encoraja a nos lembrarmos, enquanto ainda estivermos andando aqui na estrada de nossa existência, de quantos conhecem a amargura daqueles que desertaram do caminho que a vida lhes traçou, fugindo às próprias obrigações. Este convite que Emmanuel nos faz nos faculta a possibilidade de refletirmos acerca de como devemos dirigir nossa vida e, com bom ânimo, a realizarmos a necessária preparação para o momento de voltarmos para casa, já que a morte é ressurreição na vida imperecível para os que sabem fazer luz em si mesmos. A doutrina espírita nos traz muitas informações sobre a realidade espiritual de todos nós, e o convite de Emmanuel é para fazermos luz em nós, para não cairmos no jogo escuro das ilusões, para não nos retirarmos do plano físico desalentados e redimidos, carregando em nós o fardo do tempo perdido, e para que possamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece e realizarmos a nossa renovação espiritual, para passarmos bem pelo tribunal da nossa consciência. Se a gente utiliza bem essas oportunidades, estamos dando alguns passos em direção ao triunfo sobre nós mesmos. Se não as utilizamos, perdemos essas oportunidades que nunca mais voltarão da maneira como se apresentaram nesta existência. Porque o tempo que temos para renovarmos a nossa essência é eterno, mas as oportunidades de cada existência são únicas. Vamos refletir juntos. Por exemplo, este momento que você está vivenciando agora, com estas configurações, é único. Ele nunca mais vai se repetir exatamente dessa maneira, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, porque estas peculiaridades mudam a cada nova oportunidade. Por isso, as oportunidades são únicas. Vejam que todo ano nós temos a primavera e as nossas árvores se enchem de flores. Cada primavera é uma nova oportunidade de contemplação do belo, mas as flores não são as mesmas, porque cada primavera traz novas configurações. Então, passada uma oportunidade, por exemplo, de fazermos o bem, esta oportunidade, com suas peculiaridades, não volta mais. É claro que, pela misericórdia divina, vão surgir novas oportunidades, como novas primaveras, permitindo que o espírito continue avançando em direção ao alvo, mas a oportunidade perdida está. Por isso precisamos estar atentos para aproveitarmos cada oportunidade, cada dia, cada momento, para renovarmos a nossa essência. Por isso que pensar na morte, refletir sobre a morte, estudar a morte, nos traz a consciência da importância da nossa vida aqui e agora, permitindo que a gente tanto perceba o valor real da nossa existência atual, quanto aprendamos a entender a morte como grande portal da vida e integrarmos em nosso próprio espírito a luz da imortalidade. Para aproveitarmos cada momento de nossa vida agora, para refazermos os caminhos equivocados, para estarmos atentos, para não contrairmos novos débitos, para darmos amor ao invés de exigirmos amor, para não fazermos aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, para nos conciliar com os adversários, para darmos a outra face
quando ofendidos. Essa mensagem de Emmanuel nos ajuda a compreender que nós podemos ser melhores do que temos sido e que cada dia traz novas oportunidades de sermos melhores, porque a gente reencarnou para voltarmos melhor do que quando aqui chegamos, já que é aqui que a gente vai realizar a nossa renovação espiritual. Mas é muito importante mesmo, que a gente se lembre a cada dia que o objetivo de realizarmos a nossa renovação espiritual não é apenas para alcançarmos a angelitude. A gente renova a nossa essência para espalharmos amor, para aliviarmos as dores alheias, para auxiliarmos aqueles que precisam de nós, para fazermos o bem não somente a nós, mas aos outros também, para aprendermos a cultivar amor em nós, para melhor amarmos e melhor amando, podermos contribuir na obra de Jesus. Porque se a gente conta com Jesus, e olha que a gente conta bastante, é bom nos lembrar que Jesus também conta com a gente. Por isso que Emmanuel é tão enfático ao nos lembrar que amanhã, naturalmente, nos será solicitada a conta justa do que estamos fazendo hoje. E que a morte, ao nos retirar a forma física, não livrará nosso espírito ao testemunho das nossas próprias ações, já que o tribunal da nossa consciência é implacável, pois cada pessoa morre conforme vive, ligada à paz que cultivou ou algemada às paixões que voluntariamente buscou. Por isso mesmo, no retorno à imortalidade, todos nós receberemos, em reação compulsória, o fruto da semente que cultivamos. E nada mais justo, não é verdade? Essa reação compulsória nos permitirá a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, entendendo inferno e céu como estados de alma. Então, essa reação compulsória será de acordo com a nossa lavoura, de preguiça ou trabalho, luz ou treva, mal ou bem. Vejam que Emmanuel nos ensina que o sentido de morrer está estreitamente relacionado ao sentido de viver. Por isso, a necessidade, diante a realidade da morte, que a todos nós um dia surpreenderá, de cultivarmos uma ideia otimista e estudarmos as diretrizes que conduzem à vida espiritual. Porque somente a consciência de nossa finitude nesta existência, mas da continuidade da vida, nos oportuniza a responsabilidade de construirmos o ser que a gente deve ser. E para tanto, é imprescindível que a gente analise as situações que esta vida nos apresenta e busquemos soluções de como lidar com essas circunstâncias de maneira que estejamos mais conscientes em relação às nossas escolhas, às nossas ações e os nossos comportamentos, porque são as nossas escolhas, as nossas ações e os nossos comportamentos que irão impactar naturalmente o nosso depois da morte. Que possamos continuar refletindo acerca do sentido da vida e do sentido da morte, porque depende de nós mesmos fazer da nossa existência um caminho de beleza e harmonia, de fraternidade e trabalho, para que no término de nossas tarefas nessa existência represente abençoada renovação.
A conclusão então é viver bem para se morrer bem e acordar no outro plano melhor do que saímos de lá para vir para cá. Vamos agora então à leitura na íntegra da mensagem de Emmanuel. Como podes precisar, o momento que te assinalou a entrada no mundo, não podes ignorar que uma hora surgirá em que deves sair dele. Não ouvides que um minuto de volta será minuto de ajustamento na contabilidade da vida. Lembra-te de quantos conhecem a amargura dos que desertam do caminho que a vida lhes traça, quando fogem das próprias obrigações, a fim de que não te falte bom ânimo, a necessária preparação ante o inelutável regresso. O operário que lesa a oficina do próprio pão, o homem representativo que cai no suborno e o estudante frustrado, após longo tempo de esperança e lição, ofertam no desespero que os martiriza singela imagem de quantos se retiram do plano físico desalentados e redimidos, carregando em si mesmos o fardo do tempo perdido. Quando não sorvem, a cada instante, largas taças de fel que a incompreensão de parentes e afeiçoados lhes impõe, à face dos problemas e aflições que deixaram na retaguarda. Legiões enormes de semelhantes aprendizes vagueiam sem rumo, tolerando os golpes que lhes são desfechados por lares e tribunais em que se congregam familiares e amigos, a lhe reclamarem a exação dos compromissos que desprezam, acreditando-se impunes. Recorda que amanhã ser-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje, e que a morte, em te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho inconteste das próprias ações, no qual, de retorno à imortalidade, receberás, em reação compulsória, o fruto da semente que cultivaste, expressando-te a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, segundo tua lavoura de preguiça ou trabalho, luz ou treva, mal ou bem. Que Deus nos auxilie na renovação da nossa essência, nas escolhas das boas sementes e nas reflexões acerca da imortalidade do Espírito. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa.